Shalom Aleichem. Nessa semana tivemos um lindo Farbrengen no Beit Chabad de Perdizes, celebrando as datas de 12 e 13 de Tammuz. E eu convido vocês a participarem agora da primeira parte do Farbrengen com o Rabino Baruch Pinchas Dorf, meu grande amigo. Vamos nos inspirar e com certeza extrair muitas lições para o nosso serviço a Deus diário. Se Deus quiser, mais para frente postaremos a segunda parte e seguiremos com o nosso curso de Itália. Aproveite e já se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e vamos espalhar mais Torá por aí. A gente tem hoje o Rabino Dorf, e a gente tem hoje também a presença do Rabino Levi Rabinovich, também uma pessoa muito especial, muito ativa na comunidade judaica, tanto com a Federação Israelita, tanto com a Tzalá, um pessoal muito especial. Os dois convidados foram escolhidos com muito carinho para vocês apreciarem, aprenderem, ouvirem, se inspirarem e de fato que a gente possa sair daqui melhor do que a gente veio, que a Hashem possa melhorar sempre por favor. Convidar o Rabino Dorf para nos inspirar. Gut Yom Tev, L'chaim. Esses 2 dias de festa, a gente comemora primeiramente o aniversário. Alô? A gente comemora o aniversário do 6º Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Yosef Yitzchak, que ele nasceu nesse dia de 12 de Tammuz, e no mesmo dia, 47 anos depois, ele teve a sentença de libertação dele no dia 12 de Tammuz, mas como era um feriado na Rússia nesse dia, ele acabou saindo da prisão no dia 13 de Tammuz, no dia de hoje. Primeiramente, queria agradecer imensamente aos rabinos Levi e Mendy pelo convite, me senti muito honrado pelo convite de falar hoje, nessa data tão importante, uma responsabilidade. E queria, em nome de toda a nossa comunidade aqui de Perdizes, agradecer aos rabinos por todo o trabalho que eles têm feito pela nossa comunidade e desejar para eles todas as brahot, que Hashem abençoe vocês para continuar esse trabalho maravilhoso que vocês estão falando, de muito Hassid Shenachas, muita saúde para vocês, muita riqueza material e espiritual, tudo que vocês precisam para continuar esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. E a gente sabe da força de um Farbrengen. Queria fazer um derrame especial para o nosso líder espiritual do bairro, Rabino Zalman, que tem uma refuah levumá, L'chaim. A história do dia de hoje, ela começa no ano 1879, Simchat Torah 1879. O Rebbe Marash, o 4º Rebbe de Lubavitch, ele foi fazer o Kiddush de Simchat Torah para a família dele, e todas as mulheres se juntaram, que elas sabiam que aquele era um momento oportuno para pegar uma brahá, especialmente uma brahá para filhos. E dentre as mulheres estava a nora dele, a Rebbe Simshkem Nassara, que era casada com o filho dele, o Rebbe Rashab, o Rebbe Shalom Doper, e o Rebbe passou por ela e acabou não dando uma brahá. E ela voltou para o quarto, ela ficou muito amargurada com essa situação, ela se sentiu sozinha, ela estava numa situação que ela já não tinha filhos há muitos anos, e ela começou a chorar profundamente, com muita dor. Imagina uma dor de uma mulher que não consegue ter filhos, e ela chorou, até que ela acabou caindo num sono profundo. E durante esse sono, ela teve um sonho. Veio um homem para ela conta que ele tinha uma face nobre, e ele perguntou: minha filha, por que você está chorando? E ela contou para ele, ela falou: olha, eu gostaria de ter filhos e não tenho filho. Esse homem falou para ela: não se preocupa, que dentro de um período de 1 ano você vai ter um filho. Você precisa fazer o seguinte: você pega 18 rublos do teu próprio dinheiro e você dá para tzedakah, e eu te prometo que em 1 ano você vai ter um filho. De repente esse homem saiu
E ele voltou com mais 2 homens. Ele falou, eu trouxe esses 2 homens para serem testemunhas da minha promessa, que minha promessa vai se realizar. De repente ela acordou desse sonho, e o marido dela, o Rebbe Rashab, ele entrou no quarto. E ele entrou, ele estava eufórico, ele estava num espírito muito elevado, ele até deu uma cambalhota, ela conta, e ela tinha acabado de acordar do sonho, ela contou para ele esse sonho. Ele falou, você vem comigo, vamos contar essa história para o meu pai, para o Rebbe Maharaj. E ela contou essa história, o Rebbe queria saber todos os detalhes dessa história, e o Rebbe Maharaj falou, aquele que primeiro entrou no seu sonho era o meu pai, o Tzemach Tzedek. E aqueles 2 outros Rebbes que entraram eram o Alter Rebbe e o Mittler Rebbe. Então você pode ter certeza que essa brahá vai se realizar. E ela saiu eufórica, ela estava muito feliz. E como essa brahá aconteceu, 1 ano depois, menos de 1 ano depois, no dia de ontem, na verdade, no dia de Yud Beis Tammuz, 1880, nasceu o Rebbe Yosef Yitzhak, filho único do 5º Rebbe de Lubavitch. No dia do bris desse bebê, o Sandak foi o Rebbe Maharaj. E quando o bebê começou a chorar, o Rebbe Maharaj falou para ele, você não precisa chorar, porque você vai ser um Rebbe. E você vai falar muita Hassidut com bondade para todos os seus Hassidim. E esse menino era uma criança extraordinária. Ela foi crescendo como uma criança extraordinária. Tem dezenas e dezenas de histórias de como esse menino foi criado. E que ele já nasceu um Rebbe, mas como ele foi criado e como ele tinha uma personalidade extraordinária. Tem um episódio, quando ele tinha 11 anos, ele estava no mercado e ele viu Reb Dovid era um açougueiro, um homem simples. Ele estava carregando uma vaca. E aí veio um policial russo e deu um soco na cara desse Reb Dovid e falou, você roubou, fez uma acusação que ele tinha roubado essa vaca. E aí esse menino de 11 anos, ele ficou em frente da polícia e falou, esse homem é inocente, você não pode fazer isso com ele. E o policial falou, é isso mesmo? Então você vem preso comigo. E levou ele até a delegacia. Na delegacia, o delegado deu um tapa na cara dele, puxou ele pela orelha e levou ele até a cela. Botou ele numa cela escura. De repente, ele começou a ouvir uns barulhos estranhos na cela. E ele não sabia o que era, mas ele se manteve calmo. Ele estava tranquilo, porque ele sabia que ele tinha feito a coisa certa. De repente ele achou no bolso do casaco dele uma caixa de fósforos. Ele riscou o fósforo, ele viu que esses barulhos estavam vindo de uma vaca que estava dividindo a cela com ele, que estava com uma fita na boca e com as pernas amarradas. Era aquela vaca do açougueiro. De repente passou um tempo, entrou um policial lá, pediu desculpas para o menino, porque eles descobriram que era filho do Rebbe, e libertaram ele. Quando ele chegou em casa, o pai pediu para ele contar, fazer um relato do que tinha acontecido, e ele contou em detalhes o que tinha acontecido. O Rebbe Rashab, ele falou, hoje você percebeu que não tem honra maior do que você estar pronto para sacrificar a tua própria vida por um judeu. E assim foi a vida do Friedrich Rebbe a vida inteira. Quando ele tinha 15 anos, o pai dele nomeou ele secretário-geral do Rebbe, que cuidava de todos os assuntos, tudo que o Rebbe fazia passava por um menino de 15 anos, nem barba ele tinha ainda, ele era um menino. Ele tinha que tratar de todos os assuntos políticos do pai, imagina que não eram poucos, tratar com governos, ele tratava com todos os Gdoilim da Rússia. Ele tinha reuniões com Hafetz Haim, com Haim Brisker, com Slonimerov, com todos os grandes rabinos da época,
para tratar assuntos governamentais, um menino de 15 anos. E chegou a data, 1920, ele já tinha 40 anos, era um jovem ainda. O quinto Rebbe faleceu na cidade de Rostov, e ele assumiu a liderança do movimento Chabad Lubavitch. Isso em 1920 na Rússia, já tinha acontecido a Revolução Russa, o czar já tinha caído, os bolcheviques já tinham assumido, e eles montaram, a grande maioria dos ideólogos da Revolução Russa eram judeus que caíram na falácia da distribuição de renda, da luta entre os proletários e os camponeses. E eles entraram de corpo e alma eles entraram nisso. Tão convencidos eles estavam disso, que eles tinha a GPU. A GPU era a antecessora da KGB, né? Hoje a gente conhece a KGB, naquela época era a GPU, que foi a origem da KGB. Os judeus criaram dentro da GPU uma seção judaica que chamava Yevseksia, Yevrei Seksia, a seção judaica dentro da polícia secreta russa. Essa polícia secreta judaica era responsável por acabar com todo o pensamento sionista, com todo o pensamento religioso e perseguir. E eles usavam a tática de delação. Imagina, vizinhos relatando vizinhos. Por quê? Porque eles estavam rezando. Porque as crianças iam na escola. Filhos chegaram a delatar pais, de tanta lavagem cerebral que aconteceu naquela época. O objetivo deles era criar uma União Soviética livre de qualquer vestígio judaico, de qualquer vestígio de qualquer religião. E esses eram os judeus comunistas daquela época. E a situação começou a apertar de tal maneira e se intensificou muito forte quando Lenin faleceu. E aí teve uma disputa muito grande entre o judeu Trotsky e o Stalin. Trotsky era o criador do Exército Vermelho, e o Stalin, eles começaram a disputar quem ia ficar no lugar de Lenin. E o Stalin ganhou, e o Stalin era um grande antissemita. Ele tinha toda aquela repressão, só aumentou. No final, o Stalin foi responsável pela morte de mais de 50 milhões de pessoas. De 1924 a 1953, se não me engano, quando ele faleceu. E chegou o ano de 1927, a situação estava muito grave, principalmente para os Lubavitchs naquela época. Tinham dois grandes inimigos da União Soviética, que estavam na lista. Isso está documentado nos anais da União Soviética. O primeiro inimigo do povo soviético era Trotsky, e o segundo grande inimigo do povo soviético era Schneerson, era o sexto Rebbe. Imagina, no ano de 1927, o Rebbe sabia, e todo mundo sabia, que ele ia acabar sendo preso, que não tinha muita saída. Ele sabia que dentro dos frequentadores da sinagoga, daqueles que iam nos Farbrengens, tinham agentes infiltrados da Yevseksia, delatores, e que mais cedo ou mais tarde ele ia acabar na prisão. E o Rebbe fez o seguinte: o Rebbe chamou 9 dos Hassidim mais fiéis dele. Ele falou: junto comigo, nós somos um minyan. E eu quero fazer um pacto de sangue com vocês. A gente não pode deixar o judaísmo na Rússia morrer. A Rússia, na época, era o país que tinha mais judeus do mundo. E a grande maioria deles eram religiosos. E o Rebbe falou: eu quero que vocês se comprometam comigo. A gente vai montar escolas clandestinas. A gente vai construir mikvaot. A gente vai mandar shohatim. A gente vai mandar moer para cada cidade melam de professores, que a gente não pode deixar o judaísmo morrer. Eu só lembrei de uma história agora, fazer um parênteses. A repressão era tão forte, e aquele medo, aquele pavor da prática judaica era tão forte, e durou tantos anos,
que muitos anos depois, o nosso Rebbe ele fez uma campanha, para vocês terem uma ideia, que cada criança tinha que escrever uma letra no Sefer Torah. E o Rebbe falou, eu queria que cada criança escrevesse uma letra, e que cada criança também convencesse uma criança russa a escrever uma letra no Sefer Torah. E uma criança escreveu para o Rebbe, contando a seguinte história. Eu fui falar para a criança comprar uma letra no Sefer Torah, e a criança falou, tá bom, mas o que é um Sefer Torah? A criança nunca tinha ouvido falar o que era um Sefer Torah. E o menino falou, pergunta para tua mãe. E a mãe falou, eu também não sei o que é um Sefer Torah, vai perguntar para tua avó. Tamanha era a repressão, tamanha era a vontade, tamanho era o pavor dos judeus praticar o judaísmo. E aí, no dia 15 de Sivan, bateram de madrugada na casa do Rebbe, procurando o Rebbe, 2 agentes da Yefsexia, Lulav e Nachmanson. Esses 2 agentes, por incrível que pareça, eram netos de Hassidim do Rebbe, eram netos de Hassidim do terceiro Rebbe do Tzemach Tzedek. E eles eram os responsáveis pela prisão do Rebbe. E eles entraram, perguntaram pelo Rebbe, e o Rebbe fez questão, eles falavam em russo com o Rebbe fez questão de só responder para eles em Yiddish, e não baixar a cabeça deles em nenhum momento. Eles falaram, você está sendo preso, você vai ser levado para o interrogatório. E o Rebbe foi fazer a mala dele. Ele colocou talit, os 4 pares de tefilin, um pouquinho de comida, uma muda de roupa. E ele fechou a mala dele e deu para um goi que estava lá carregar a mala dele. O Lula veio e falou, Rebbe, meu avô carregava a mala do teu avô Tzemach Tzedek. Deixa eu ter a honra de levar a sua mala. O Rebbe respondeu, é verdade que teu avô teve a grande honra de carregar a mala do Rebbe Tzemach Tzedek. Mas ele carregou a mala do Rebbe Tzemach Tzedek para onde ele queria ir. E você está levando minha mala para onde você quer que eu vou. E não deixou ele levar a mala dele. E o Rebbe, em todo interrogatório, ele se manteve firme. Ele não demonstrou nenhum nervosismo, ele não abaixou a cabeça, até que chegou, na verdade, a acusação contra ele era muito forte. E eles tinham decidido que ele ia ser morto por fuzilamento. E queriam fazer isso muito rápido, porque a União Soviética, na época, ela era um pária internacional, ela não tinha sido reconhecida entre os países. E eles tinham medo que se outros países do mundo, Estados Unidos, Europa, descobrissem o que estava acontecendo lá dentro, eles não iam reconhecer a União Soviética. E o nosso Rebbe, com 25 anos, ele fez um esforço enorme para espalhar a história e para levar a história, chegar até o presidente dos Estados Unidos, o Hoover, e chegar até autoridades da Letônia e autoridades de Berlim e de toda a Europa para interferir e pedir a soltura do Rebbe, e foi isso que salvou o Rebbe. Foi o medo dos russos de que a história se espalhasse, e isso que segurou, que fez com que o Rebbe, a pena dele acabasse sendo mudada de pena de morte para o exílio. Lehaim. Esse plano que o Rebbe traçou com os Hassidim parecia uma loucura. Como que um homem conseguiria lutar contra a União Soviética inteira, contra toda a força de repressão? Mas os números não mentem. O Rebbe conseguiu montar 600 escolas clandestinas. 600 escolas clandestinas. Enquanto que os russos, assim como os nazistas, a preocupação deles, eles sabiam que o futuro de um país depende da juventude. O Hitler, ele criou a juventude hitlerista. Os russos, eles não tinham problema se os velhos iam na sinagoga. Agora, a escola judaica não podia acontecer. E o Rebbe conseguiu, ele mais 9 Hassidim, tudo clandestino. Quando uma escola era descoberta, abria na casa de outra pessoa. O Moel ia fazer o Brit Milá na casa de alguém escondido, para ninguém ver, para o vizinho não ver delatar.
mikves, porque o Rebbe sabia que a mikve era fundamental para o futuro judaico, que uma criança que ia nascer, o fruto daquela mikve, o esforço que o Rebbe fez para dar continuidade no judaísmo. Até que chegou um momento no interrogatório que eles ficaram tão nervosos que o guarda pegou uma arma e colocou contra a cabeça do Rebbe e falou: você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Muitas pessoas já abriram a boca por causa desse brinquedinho. E o Rebbe respondeu com toda a calma do mundo. Ele falou: esse brinquedinho pode assustar alguém que acredita em muitos deuses e em um só mundo. Mas eu acredito em um só Deus e em dois mundos. Então nada vai me fazer ceder a essa pressão. E aí, passaram dias na prisão. O Rebbe apanhou muito na prisão, sofreu muito fisicamente na pressão, mas aquela pressão internacional acabou funcionando. E eles conseguiram, no dia de 3 de Tammuz, Gimel Tammuz, que a pena de morte do Rebbe fosse comutada por 3 anos de exílio. Então esse foi o começo da Geulah do Rebbe. Esse dia é um dia celebrado, o dia de Gimel Tammuz é um dia celebrado no calendário racídico como um dia do começo da redenção. O Rebbe, Deus me livre, tinha escapado da pena de morte. E toda a redenção começou a partir daquele dia. Esse dia de Gimel Tammuz também é relatado que Yoshua, quando ele estava na guerra de conquista de Israel, ele estava lutando contra os inimigos e o sol ia se pôr. E ele pediu, ele falou: sol, por favor não se põe. E Hashem fez um milagre incrível, que o sol não baixou, que o sol não se pôs e Yoshua pôde ganhar essa guerra. E aí no dia de Yud Beis Tammuz, o Rebbe recebeu a notícia que finalmente ele ia ser solto, ia ser libertado. Fizeram uma troca que ele ia acabar indo para a Letônia. E o Rebbe acabou saindo no dia 13 de Tammuz, um dia de grande alegria, o dia de hoje, um dia de grande celebração, Lechaim, Lechaim. Quando o Rebbe foi libertado, vários Hassidim foram até a estação de trem receber o Rebbe. Era uma alegria imensa. E o Rebbe falou muitas coisas, mas eu queria compartilhar 2 pensamentos que o Rebbe falou nesse dia. O Rebbe falou: o dia de hoje não é a redenção minha, não é a minha redenção somente, é a redenção de todos aqueles que estão ligados com o Rebbe. Mais do que isso, todos aqueles que cumprem Torá e Mitzvot, a redenção de hoje é a redenção de vocês. E o Rebbe continuou e falou: hoje é o dia da redenção de todos aqueles que carregam o nome de Israel, que são judeus, mesmo que só no documento. Não importa a prática judaica, hoje é um dia de redenção para todo o povo de Israel. E o Rebbe falou: saibam que a nossa alma não está no exílio. Hashem exilou apenas nossos corpos, mas nossa alma não está no exílio, nossa alma já está na redenção. Nossa alma está ligada com Hashem diretamente. Comigo? Hã? Vamos cantar um Nego. Vamos cantar agora um Nigun da autoria do Rebbe Rayatz, Benoni. Benoni é aquele intermediário, não é nem o tzadik, não é o perfeito, não é o rachá, não é o pecador, mas é aquele que se esforça. Na verdade, esse Nigun, ele representa, ele tem nele toda a mensagem do Tânia.
Rabino Medi me pediu para contar algumas histórias que eu não contei antes, algumas histórias pessoais. Queria compartilhar com vocês. Antes eu só queria contar uma história que reflete um pouco o conceito do que é o Rebbe. Que Rebbe é Rosh Bnei Israel, ele é a cabeça de todos os judeus. A Neshama do Rebbe está conectada com a Neshama de cada um de nós, de todos os Yehudim. Em 1973, um general do exército de Israel, ele entrou numa audiência particular com o Rebbe. E ele estava num astral muito ruim, ele estava muito chateado, porque a guerra de Yom Kippur, como todos sabem, nós saímos vencedores, mas nossa moral não estava tão boa igual em 1967. Tivemos muitas baixas. E esse general falou para o Rebbe: Rebbe, eu perdi 16 soldados em campo. O Rebbe falou 17. O general falou 16. É minha equipe, eu sei o que eu estou falando. O Rebbe falou 17, ele falou 16. E ficou nesse impasse alguns instantes, até que ele decidiu parar de discutir com o Rebbe. Talvez o Rebbe não sabe o que ele está falando. Esse general, ele voltou para Israel, e ele ficou sabendo que um dos soldados dele, que estava gravemente ferido, tinha falecido. E esse era o 17º soldado que o Rebbe estava falando. Passou algum tempo, esse general, ele estava de novo no Rebbe. Ele perguntou para o Rebbe: Rebbe, como é que você sabia, como é que você viu isso? E o Rebbe deu uma resposta incrível para ele. O Rebbe falou: todas as almas que vêm para o mundo passam por essa sala, e todas as almas, quando vão embora do mundo, passam por essa sala. O Rebbe está conectado com todos nós, com todas as almas. O Rebbe é o nosso Rebbe de todos os Yehudim. Eu ouvi uma parábola que eu gostei muito do Rabino Steinsaltz, que ele conta a história de um fazendeiro que ele estava passeando na fazenda dele e ele viu um ninho de águias. E ele viu que dentro desse ninho de águias a mãe já tinha ido embora, mas tinha um ovo que tinha sobrado dentro do ninho. E ele pegou esse ovo, ele viu que o ovo estava quente, estava vivo. E ele não sabia o que fazer. Ele foi até o galinheiro dele, era um fazendeiro simples, e colocou no meio dos ovos das galinhas. E uma galinha veio e chocou esse ovo, e nasceu uma águia. E essa águia foi criada igual uma galinha. Ela ciscava igual uma galinha, ela acordava cedo e falava cocoricó igual uma galinha. Ela se comportava como uma galinha, ela era uma galinha. E um dia veio um amigo desse fazendeiro e passou pelo galinheiro e falou para o amigo: como assim, isso é uma águia? Ele falou: não, isso é uma galinha, ela faz tudo igual galinha, foi criada igual uma linha, é uma galinha. Ele falou: não, é uma águia, e eu vou te provar que ela é uma águia. E ele pegou aquele pássaro na mão e falou: saiba que você é o rei das aves, você é uma águia, você não é igual a essas galinhas. Eu vou te jogar agora e você vai voar. E ele pegou a águia e jogou para cima, e a águia se estatelou no chão. E aí o amigo falou: tá vendo? Não é uma águia, é uma galinha. Calma, eu vou te provar que é uma águia, que uma águia nunca perde a essência dela. E ele subiu no telhado da casa e jogou a águia, e a águia se estatelou no chão. Aí o amigo já estava convencido e falou que era uma última chance. E ele subiu em cima da montanha e falou: águia, você não é igual aquelas galinhas, você é o rei das aves, eu vou te jogar agora e você vai voar. E ele jogou a águia, e a águia, de repente, ela levantou a cabeça, ela olhou para cima, ela viu uma águia magnífica em cima dela voando. E aí ela conseguiu se conectar e lembrar de quem ela era e saiu voando. Essa história, essa parábola, traz uma lição para a gente. Às vezes a gente está no mundo e às vezes a gente é levado a achar que a gente é galinha,
que a gente é como todo mundo, que a gente é mais um no meio de todos os povos. Mas às vezes a gente só precisa levantar a cabeça e olhar para o Rebbe e lembrar que o Rebbe faz a gente lembrar da nossa essência, da nossa Neshama, de quem a gente é de verdade, do nosso potencial, como está escrito que nós somos reis. E a gente tem que se lembrar disso. O mundo não consegue nos colocar para baixo. E é essa a função do Rebbe, é isso que o Rebbe faz com a gente. Há 14 anos atrás, eu recebi um telefonema do Rabino Davi Weitman. Ele falou: eu queria que você escrevesse um livro de depoimentos do Rebbe. Eu quero que você vá atrás de empresários, de médicos, de advogados, não de rabinos, que tenham histórias, que tenham conhecido o Rebbe, que tenham histórias com o Rebbe. Você vai, pergunta para os rabinos na cidade, seleciona alguns nomes que você acha que tem histórias interessantes e vai e colhe essas entrevistas. Assim foi. Eu fui para vários rabinos, eu peguei os nomes, eu selecionei as melhores histórias e fui entrevistar essas pessoas. Algumas delas já não estão nesse mundo. E eu queria compartilhar com vocês. E na verdade, o que aconteceu? Passou um ano, me ligou de novo o rabino e falou: tá vindo um pessoal da Jam. Jam é a organização que cuida dos arquivos do Rebbe, dos vídeos do Rebbe, que preparou esse vídeo que a gente viu faz pouco tempo. E eles falaram o seguinte: está vindo uma equipe da Jam para o Brasil, vai vir um entrevistador, um cameraman. Eu quero que você me ajude a montar o roteiro. Já que você pegou esses depoimentos, pega alguns que você acha interessante e me ajuda a montar o roteiro desse pessoal da Jam. Eu fiquei uma semana com eles, pegando esse depoimento, veio gente do Rio, veio gente de outros estados para São Paulo. Cada entrevista, horas de entrevista, porque às vezes as pessoas se emocionam em ter que parar no meio da entrevista. Não é uma coisa simples, trazem documentos, trazem fotos, cartas do Rebbe. E eu queria compartilhar, tem muitas histórias interessantes dessas, mas eu queria compartilhar duas histórias que me marcaram bastante, que foram bem relevantes para mim. A primeira história, a gente foi na casa do Rabino Meir Zayans, que era um grande empresário de São Paulo. O pai dele era um chorreto que foi enviado pelo Frierdiker Rebbe, pelo sexto Rebbe para o Brasil, e ele virou um grande empresário do ramo têxtil de sucesso no Brasil. Ele contou muitas histórias, mas numa das histórias, eu ouvi isso da boca dele pessoalmente, ele contou o seguinte: 1962, o sogro dele era um Hassid de Satmer. Ele se consultava com o Rebbe de Satmer. E o sogro dele e os cunhados dele tinham um negócio que estava indo muito bem. E o sogro dele falou para ele: tá tendo um boom na bolsa de Nova York. E tá todo mundo comprando ações, as ações estão subindo. Eu acho que você devia investir. Ele falou: tá bom, eu invisto com uma condição. Eu vou perguntar para o Lubavitch Rebbe e você pergunta para o Satmer Rebbe se é um bom negócio. E ele entrou em audiência com o Rebbe e ele perguntou: Rebbe, está todo mundo comprando ações, é um bom negócio, um boom da bolsa americana. O Rebbe falou: não é para você esse negócio, não toca nisso. Na hora, ele entrou em contato com o sogro e falou: eu não vou entrar nisso. E ele conta que o sogro dele, em 1962, colocou $25 mil na bolsa americana e virou pó, perdeu tudo. Passaram 10 anos, estava tendo um milagre econômico no Brasil, época da ditadura, milagre econômico no Brasil, todo mundo investindo em ações, uma bolha na bolsa, e vieram oferecer para ele ações do Bradesco. E estava barato, estava com uma oportunidade incrível. Ele acabou tentado e ele investiu $100 mil nessas ações do Bradesco. De repente, as ações começaram a desabar muito rapidamente, até que aqueles $100 mil, imagina, $100 mil em 1972, tinham virado $5 mil. Ele falou: eu me desesperei, eu peguei o avião e eu entrei no Rebbe, eu estava meio envergonhado. Ele entrou no Rebbe e falou: Rebbe, as ações, o que eu faço? E o Rebbe falou: não te falei para não mexer com isso?
E aí ele falou que não sabia o que responder, ele falou, não, mas eu achei que era só para os Estados Unidos, que isso não valia para o Brasil. O Rebbe falou, você é um malandro, assim. O Rebbe abriu um sorriso e falou, você é um malandro. E o Rebbe falou para ele, faz o seguinte, segura as ações até elas chegarem em $95 mil. Quando chegar em $95 mil, você vende essas ações, entenda aí, pega esse prejuízo como uma lição para nunca mais mexer com isso. Essa é a primeira história que eu queria compartilhar de vocês, como o Rebbe tinha uma visão incrível. A segunda história que eu queria compartilhar com vocês é bem interessante, acho que essa história eu nunca compartilhei. Eu tinha ouvido que o Henry Sobel, ele tinha tido várias interações com o Rebbe. E eu falei, deixa eu ouvir o depoimento dele. Se algum rabino ligasse para ele para pedir para ele gravar para Jam, provavelmente ele não ia, mas eu liguei em meu nome. Ele conhecia a minha família, ele falou, por você eu vou gravar. Vem aqui na minha casa com a equipe. A gente foi até o apartamento dele na rua Rio de Janeiro. Ele recebeu a gente super bem. Foram 6, 7 horas de entrevista, porque ele já estava doente, ele teve que parar algumas vezes, ele se emocionou algumas vezes durante a entrevista. Ele contou muitas histórias, mas tem uma história dessas que eu queria compartilhar com vocês. Ele contou que a mãe dele, ela estava com uma doença, ela estava com câncer muito grave, muito terminal. E os médicos estavam numa situação, ele morava aqui, o pai dele morava lá, mas ele resolveu ir para lá, ele já sabia, ele já tinha tido a oportunidade de ir em Farbrengens do Rebbe, e ele chamou o pai dele e falou, vamos marcar uma audiência pessoal com o Rebbe, vamos ouvir o que o Rebbe fala. E eles estavam com o top oncologista de Manhattan, professor, doutor, o cara que mais manjava de Manhattan. E eles entraram no Rebbe, contaram a situação pro Rebbe. O Rebbe parou, pensou, falou, na edição tal e tal do New England Journal of Medicine, saiu um artigo de um professor falando que saiu um novo remédio que está em fase experimental, e eu acho que esse remédio se encaixa exatamente para o caso da sua mãe. Você volta para o oncologista e pergunta para ele se sua mãe pode tomar esse remédio. E o Sobel me contou que ele voltou para o oncologista de Manhattan, o top oncologista, o top professor. O professor foi buscar aquela edição do New England Journal of Medicine e ele falou, é exatamente o que sua mãe precisa, é exatamente o caso da sua mãe. Como que o Rebbe, sentado em uma sinagoga no Brooklyn, ele está sabendo mais das novidades de medicina do que eu, que vivo isso o dia inteiro, que estou com meus colegas o dia inteiro. E ele conta que a mãe, eles assinaram um termo, que era um remédio experimental, e que a mãe tomou esse remédio e viveu mais muitos anos, graças à orientação do Rebbe. Ele ficou tão emocionado que ele contou essa história, que ele falou, por favor, eu peço para desligarem a câmera. Ele olhou para mim, lágrima nos olhos, e falou, Felipe, não tenho muito tempo de vida, mas eu queria te falar uma coisa, aquela experiência com o Rebbe, o que eu vi no Rebbe, eu nunca tive uma experiência dessa na minha vida, e eu te prometo, se eu nunca contei para ninguém, ele contou olhando para mim, eu te prometo que no Lamabá eu vou ser um Lubavitch. Chaim.